Ok? Boa noite a todos, né? Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Está na serra de informação. Boa noite a todos. Boa noite. Outro dia eu falo sobre isso. Vou falar hoje. Eis aí uma imagem tirada da internet, é claro. Não é foto, é imagem de um moço conhecido como Allan Kardec, provavelmente o fundador da religião espírita kardecista. Olha lá, Allan Kardec, né? Biografia desse indivíduo, um pouquinho sobre a vida dele, sobre quem ele era e tal. Nome: Hippolyte Léon Delisard Rivail. Esse é o nome dele, o original. O nome dele, lá na terra dele, todo mundo chama de Allan Kardec. Por que será que o nome dele é Allan Kardec se o nome dele de batismo é aquele lá, ó? Hippolyte Léon Delisard Rivail. O cara era francês, né? Fala sério, nome de francês, né? Geralmente as pessoas, quando querem falar o nome dele mesmo, chamam ele de Rivail, né? Daqui a pouco a gente vai saber por que Allan Kardec. Nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Morreu em 31 de março de 1869, aos 64 anos, em Paris, né? Ocupação: pedagogo, professor, gramático, não é dramático, é gramático, de gramática, né? Tradutor, linguista, filósofo e educador. Será que esse cara tinha um conhecimento? Ele era intelectual, será? Muito intelectual. Magnum Opus, o Livro dos Espíritos, é a obra-prima desse indivíduo. O Livro dos Espíritos. No livro aí eu coloquei um pouquinho sobre ele. A hierarquia dos anjos, tal, uma coisinha assim. Não é para vocês darem muita ênfase para isso aí não. Eu coloquei mais para vocês terem assim uma, né? Geralmente o curso básico não fala disso, mas foi por isso que eu coloquei. Magnum Opus, o Livro dos Espíritos, 1857. Foi discípulo do reformador educacional John Erich Pestalozzi e um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais ou mediunicidade. A 6 de fevereiro de 1832, desposou Amélie Gabrielle Baudet. Em 1824, retornou a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público. Após o ano de 1834, passou a lecionar, publicando diversas obras sobre educação e tornou-se membro da Real Academia de Ciências Naturais. Ele era professor em escola pública, na verdade, em faculdade, universidade, e ele fez algumas obras tentando melhorar o ensino na época, no país dele, na região dele. Então era um camarada que tentava fazer uma coisa pela sociedade. As matérias que lecionou como pedagogo foram química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Cara, é bom, é brincadeira, né? Conforme o seu próprio depoimento publicado em obras póstumas, póstuma quer dizer depois da morte, né? Foi em 1854 que o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas gigantes, bastante difundido na época, através do seu amigo Fortier, um magnetizador de longa data, sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo-o somente ao chamado magnetismo animal, do qual ele era estudioso, Allan Kardec era. Só em maio de 1855 sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, quando começou a frequentar reuniões em que tais fenômenos se produziam.
Ou seja, ele foi apresentado a essas mesas gigantes, não deu muita atenção, porque ele achou que era só magnetismo e tal, mas ele estudava magnetismo, porém, animal, magnetismo animal. Aí em 1855 ele voltou lá para tentar entender melhor e acabou que ele gostou do negócio. Durante este período também tomou conhecimento do fenômeno da escrita mediúnica, através da mediunicidade. O camarada incorpora nele um doente e ele passa a escrever, né? Enfim, é mais ou menos isso. Não vou entrar em detalhes não. Ou psicografia, né, lá. E assim passou a se comunicar com os espíritos. Um desses espíritos, conhecido como espírito familiar, passa a orientar os seus trabalhos. Mais tarde, este espírito lhe informa que já o conhecia do tempo das Galhas, com o nome de Allan Kardec, por isso conhecido como Allan Kardec, porque o primeiro espírito do qual ele deu vazão para que incorporasse nele, deu esse nome para ele, dizendo que ele era uma reencarnação de um indivíduo lá da Gália, de tempos remotos, e o nome do cara era Allan Kardec, e por isso ele passa a ser chamado Allan Kardec. E essa é uma crença base do espiritismo kardecista. Assim, Rivail passa a adotar este pseudônimo, sobre o qual publicou as obras que sintetizam a doutrina espírita. Convencendo-se de que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à intervenção dos espíritos, Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos, filosóficos e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não negligenciasse nem o imperativo da investigação empírica na construção do conhecimento, nem a dimensão espiritual e interior do homem. Tendo iniciado a publicação das obras de codificação em 18 de abril de 1857, quando veio à luz o Livro dos Espíritos, que é o principal livro, como eu disse, a obra magna do Allan Kardec, né? Considerado como marco de fundação do Espiritismo. Após o lançamento da Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, fundou, nesse mesmo ano, a primeira sociedade espírita regularmente constituída com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Informações básicas. Kardec passou os anos finais de sua vida dedicado à divulgação do Espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendê-los dos opositores através da Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos. Já com cerca de 8 milhões de seguidores, faleceu em Paris a 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Ele está sepultado no cemitério de Père-Lachaise, eu acho que é isso, uma célebre necrópole da capital francesa. Acima de sua tumba, seu lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir, sem cessar. Tal é a lei. Em francês. Esse é o lema do Espiritismo. Repito: nascer, morrer, nascer ainda e progredir, sem cessar. Tal é a lei. Ok? Essa é a doutrina básica do Espiritismo. Beleza? Desculpem, tá meio assim porque o Júnior chegou agora e é ele que regula sempre para mim. Eu não mexi, mas eu vou lendo para vocês, ok? Pronto. Siddhartha Gautama e o budismo. Eu quero que alguém me explique, por favor, em rápidas palavras, por que tem 3 imagens ali. Ou vocês estão vendo uma só?
Tem 3 imagens? Todos concordam que tem 3 imagens diferentes ali, distintas? Ou não? São 3 encarnações. Por que será que o facilitador colocou 3 imagens? Por que será? Essa do meio é uma das mais conhecidas, inclusive é uma imagem, talvez muito provavelmente uma foto tirada de um monumento budista, aonde geralmente ele aparece daquele jeito ali, ou bem mais gordo, muito mais gordo. Geralmente, eu lembro que eu era garoto, eu vi algumas imagens, era até chaveiro às vezes aparecia, né? Desse tamanhozinho assim, um bichinho que chegava a ser feioso, bochechudão, gordão, aquele negócio. Aí por que eu coloquei aquela imagem lá e depois coloquei aquela lá? Porque eis aqui um mito, que é fake, é falso. Buda nunca foi gordo, como aparece nas grandes esculturas, nas imagens. Pelo contrário, se fôssemos, ou se fossem fabricar imagens reais da vida dele, era sempre aquela última lá. Só que ficou marcada aquela última lá, o início da caminhada dele. Depois, quando ele alcança a iluminação, ele fica daquele jeito ali. Ali é quando ele alcança a iluminação. Lá é quando ele está tentando chegar no caminho. Aí ali é o mito das imagens que eles tentam apresentar ele como sendo um cara, né? Mas é mito, é fake, é aquela do meio. Vamos lá, alguma coisinha sobre o Siddhartha Gautama. Em sânscrito, o que é sânscrito? É a língua antiga, original daquela região da Índia, aonde ele habitava. Hoje próximo do Nepal, ali, logo ali do outro lado, né? Na região da Índia. Então, o sânscrito é a língua original. E diga-se de passagem, se alguém aqui quisesse, fosse o caso, de querer conhecer a religião budista, ou até mesmo ser adepto, uma das exigências é estudar o sânscrito, é aprender o sânscrito, estudar para entender a realidade do que Buda ensinou. Básico isso daí. Quem entendeu diz amém? Ninguém entendeu os elos. Eu acho que eu vou ter que repetir. Siddhartha Gautama em sânscrito. Olha lá, eles rabisquinham lá. Sânscrito, que é a língua original arcaica lá do tempo da pedra, lá da Índia. Tudo que Buda ensinou está escrito em sânscrito, um idioma antiguíssimo. Mas qualquer pessoa que queira ser um budista, ele tem, se ele quiser se aprofundar, ele tem que estudar em sânscrito os ensinamentos de Buda. Ou seja, o camarada vai ter que procurar um monge que sabe, para aprender o idioma, para ele estudar junto e entender o que foi que realmente Buda ensinou, para depois ele entender no idioma dele, ou de qualquer que seja outro idioma. Gilberto, eu não entendi por que você está falando isso. Vai entender agora. Deveria ser essa a nossa preocupação também como cristão, né? Não se conformar em ler a Bíblia só na língua portuguesa. Transliteração, Yasti, Siddhartha Gautama, Impali, Siddhartha Gautama, por vezes simplificado para Siddhartha Gautama ou Siddhartha Gautama. É popularmente chamado simplesmente de Buda, ou Buda, com D-D-H-A. Enfim, né? Que significa o desperto. Aquele que despertou, aquele que alcançou a iluminação. Biografia. Foi um príncipe de uma região no sul da atual Nepal que, tendo renunciado ao trono, se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento humano e de todos os seres, e desta forma encontrou um caminho até ao despertar ou iluminação, após o que se tornou mestre ou professor espiritual, fundando o budismo.
Ele mesmo não fundou nada. Os seguidores dele denominaram budismo a essa nova expressão de fé, busca pela perfeição que Buda encontrou. Aí os seus seguidores denominaram budismo. A palavra Buda significa iluminado. Então, o budismo é a religião dos iluminados, daqueles que alcançam a iluminação. Budismo. Não sei se vocês observaram, mas ele era um príncipe. Está dizendo, a biografia dele diz que ele renunciou ao trono e se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento dele e de todas as pessoas, todos os seres. Vamos entender melhor isso aqui. A época de seu nascimento e a de sua morte são incertas. Na sua maioria, os primeiros historiadores do século XX datavam seu tempo de vida por volta de 563 a.C. a 483 a.C. Mas recentemente, contudo, num simpósio especializado nessa questão, a maioria dos estudiosos apresentaram opiniões definitivas de datas dentro do intervalo de 20 anos, entre antes ou depois de 400, mais ou menos, para a morte do Buda, com outros apoiando datas mais tardias ou mais recentes. Varia muito, enfim, né? Não tem como datar porque ninguém marcou na época, ninguém escreveu, então não dá para ter certeza. Gautama, também conhecido como Shakyamuni, que significa sábio do clã dos Shakyas, é a figura-chave do budismo. Os budistas creem que os acontecimentos de sua vida, bem como seus discursos e aconselhamentos monásticos, foram preservados depois de sua morte e repassados para outros povos pelos seus seguidores. Tudo que ele ensinou, ele não escreveu nada. Depois da morte dele, é que os seguidores começaram a escrever. Não sei se dá para confiar. Não sei. Complicado. Uma variedade de ensinamentos atribuídos a Gautama foram repassados através da tradição oral e, então, escritos cerca de 400 anos após a sua morte. Não foi tipo assim, morreu hoje, aí na semana que vem começou alguém a escrever, não. Foi 400 anos depois da morte que alguém começou a escrever o que ele ensinava. Se eu estava preocupado com a autenticidade, agora eu fiquei mais ainda. Os primeiros estudiosos ocidentais tinham uma tendência a aceitar a biografia do Buda apresentada pelas escrituras budistas como verdadeiras, mas hoje em dia os acadêmicos são cada vez mais relutantes em chamar como aptos os fatos históricos dos ensinamentos e também da vida do próprio Buda. São os acadêmicos que têm dúvida. Se eles têm, quem sou eu, né? Ele próprio deixou alguma coisa escrita? Nada, absolutamente nada. Né? Siddhartha foi educado pela irmã mais nova de sua mãe, cujo nome era Pajapati. Por tradição, ele deveria ter sido destinado por nascimento para a vida de um príncipe. E tinha 3 palácios. Poxa, o cara era pobre. Pobre nada, era rico. 3 palácios só para ele. Por ocupação sazonal, construídos para ele. O seu pai, Suddhodana é o nome do pai do Buda, Suddhodana, lá no canto alto. Desejando para o seu filho o destino de ser um grande rei, e preocupado com o extravio do filho desse caminho, segundo relatos biográficos, o pai de Buda tentou proteger o filho dos ensinamentos religiosos e dos conhecimentos do sofrimento humano. Tem alguém falando aí, está me atrapalhando aqui, não sei porquê, desculpa. Me desconcentra. Deu para entender? O pai do Gautama, que é o Suddhodana, fez 3 palácios e a intenção do pai do Gautama era proteger ele dos ensinamentos religiosos da época. Diga-se de passagem, todo o povo da tribo de Buda eram hinduístas. Todos. Toda a família de Buda, pai, parente, todos, eram hinduístas, a religião principal da Índia.
O budismo passou a existir depois que Buda resolveu deixar o hinduísmo para começar uma nova caminhada em busca de uma resposta. E eis aqui a questão: o pai dele queria já privar ele dos conhecimentos religiosos, no caso, o conhecimento do hinduísmo da época, e também que ele não conhecesse o sofrimento humano, ou seja, as mazelas da sociedade. O pai dele tentava proteger ele dele não ver aquilo, mas aconteceu exatamente o oposto. Segundo a biografia tradicional, o pai de Buda foi o rei Suddhodana, líder do clã Shakya, cuja capital era Kapilavastu, ou Kapilavastu, e que foi posteriormente anexado pelo crescente reino de Kosala durante a vida de Buda. Gautama era o nome da família. Gautama era sobrenome da família, no caso. Sua mãe, Rainha Maya ou Mayadevi, e esposa de Suddhodana, era uma princesa coreana. Deve ser uma coreana, deve ser de uma outra tribo, né? Enfim. Como era a tradição Shakya é a tribo de Buda. Quando sua mãe, a rainha Maya, ficou grávida, ela deixou Kapilavastu e foi para o reino de seu pai para dar à luz. No entanto, ela deu à luz no caminho. Vocês conhecem alguma história parecida? Galileia, descendo para o sul, alguma coisa para... ou não? Deu à luz no caminho em Lumbini, em um jardim, debaixo de uma árvore de choreia robusta. Na noite que Siddhartha foi concebido, segundo biografias tradicionais, a rainha Maya, sua mãe, sonhou que um elefante branco com 6 presas entrou do seu lado direito e 10 meses mais tarde Siddhartha nasceu. Siddhartha quer dizer aquele que atinge seu objetivo ou seus objetivos. Gautama significa condutor de gado. Gado, Tama, condutor, lá no idioma deles. Outro registro relatado nas biografias tradicionais é a de que, durante as celebrações de seu nascimento, o eremita Asita, retornando de uma viagem às montanhas, anunciou que a criança iria se tornar ou um grande rei, Chakravartin, ou um homem santo. Ou ele se tornaria um grande rei, ou, do oposto, um homem santo. Isso aqui, o eremita Asita ali, no caso, então é um vidente, né? Enfim, então são duas vertentes do nascimento de Buda. A mãe, que teria sonhado com um elefante branco, que para eles é símbolo de sagrado, né? Com 6 presas, ao invés de 2 grandes, 6 presas, que entrava do lado dela, depois ela concebia 10 meses depois o filho. Então, segundo essa versão, a visão que ela teve do elefante era um espírito que, no caso, seria o filho, que também seria um deus, porque o elefante é considerado um deus na religião indiana. Ainda mais o elefante branco, com 6 presas, enfim, né? Bem exótico, assim, bem semideus. Mas a segunda vertente é de que esse vidente teria profetizado o nascimento desse jovem, que seria ou um grande rei, Chakravartin, ou um homem santo. Enfim, são duas vertentes. Com a idade de 29 anos, de acordo com as biografias populares, Siddhartha saiu do seu palácio. O pai dele colocava a gente vigiando ele o tempo todo, mas em algum momento ele conseguiu dar uma saída e foi dar um rolê lá nas vilas. Saiu do seu palácio para encarar suas inquietações. Apesar dos esforços de seu pai para escondê-lo dos doentes, moribundos, do sofrimento dos presentes no mundo, do sofrimento presente no mundo, Siddhartha Gautama teria visto um homem velho,
Quando ele saiu do palácio assim, né, escondido, foi dar um rolê, aí a primeira coisa que ele vê, um velho, coisa que ele nunca tinha visto antes. Porque o pai dele fazia questão de manter o palácio sempre cheio de jovens. Para que isso? Para que ele acreditasse que a vida é eterna. Só tem jovem ao meu redor, então a vida é eterna, ninguém envelhece. Então a primeira coisa que ele vê, um velho. Aí ele já fica preocupado, espera aí. Quer dizer então que as pessoas nascem, crescem e envelhecem? É alguma coisa errada. Quando o seu cocheiro é aquele que, né, que toca a carrocinha, tá lembrado? Pois é. Quando o seu cocheiro, Chandaka, explicou para ele que todas as pessoas envelheciam, o príncipe partiu para viagens mais além do palácio. Nesses encontros com o mundo, né, avistou um homem doente, coisa que ele nunca tinha visto, porque no palácio todos eram sãos. Além de não envelhecer, todos tinham boa saúde. Aí ele vê alguém doente, agora ele fica preocupado. Um corpo em decomposição, está doente, né? E ele viu também uma seta. O que é uma seta? Mata passarinho. Vamos deixar para outro dia, né, filho? Estas visões o deprimiram e marcaram profundamente, o que lhe deu motivos para o esforço de tentar superar a doença, a velhice e a morte, através do ascetismo. Daqui a pouco a gente vai entender o que é ascetismo, então, né? Acompanhado por Chandaka, e por seu cavalo, Kantaka, até o cavalo tinha nome. Gautama deixou seu palácio para a vida de um mendigo. Disse que os cascos do cavalo eram abafados pelos deuses para impedir que os guardas soubessem de sua partida. Tem todo um mito que gira em torno da história, né? De acordo com os textos mais antigos, após ter alcançado um estado meditativo de jhana, Gautama estava no caminho certo para a iluminação. Mas seu ascetismo extremo não funcionou e Gautama descobriu o que os budistas chamaram de o caminho do meio. O caminho para a moderação, afastado dos extremismos da autoindulgência e da automortificação. Deixa eu dar uma pausa aqui. O que é ascetismo então? Exclusão total, jejum cerrado, abstinência de toda sorte de prazer. Ou seja, esse cara é um cara pensador, ele é um cara que pensa. Apesar de ter sido criado dentro de uma redoma, protegido, e o pai tentando fazer com que ele visse um mundo maravilhoso sempre, no dia que ele foge a primeira vez ele encontra um velho, ele já fica preocupado. Depois ele encontra um doente, e depois ele descobriu que as pessoas morrem. Aí ele olha para ele e ele pensa, poxa, até então eu vivi só a vida dos reis, comendo do bom, do melhor, usufruindo de tudo do bom e do melhor. Mas do lado de fora do palácio tem doença, tem velhice, tem morte. Deve existir uma forma de levar o que eu tenho aqui para eles, mas de forma permanente, para que eles não fiquem doentes, para que eles não passem fome e para que eles não morram também. Mas para que isso aconteça, eu preciso descobrir aonde eu vou encontrar esse local ou essa coisa que vai condicionar isso para eles também. Então ele abandona o palácio e ele sai pelo mundo tentando encontrar isso. Então ele pensa, bom, eu já tive tudo do bom e do melhor, agora eu vou tentar não ter nada. Então ele se torna asceta. O asceta é o que se abstém de todo tipo de prazer, de comer, enfim. Por isso que eu coloquei aquela imagem dele magrinho lá no canto, tá lembrado? Porque foi o momento em que ele se despiu de tudo, toda a riqueza que tinha e partiu para o lado oposto. Ele começa a vida vivendo em um extremo, tem de tudo que ele quer, ele tem. Ele larga e vai para o outro extremo, vai virar mendigo, não tem absolutamente nada, só o cavalo dele e o cocheiro que seguiu ele. Então ele
conhece os dois extremos da vida, ter muito e não ter nada. Só que quando chega no momento, ele está quase morrendo. Aí o parceiro dele, o servo dele, fala para ele: se o senhor continuar assim, o senhor vai morrer. E se o senhor morrer, o senhor não vai conseguir a resposta que o senhor está procurando. Aí foi aonde ele encontrou o que os budistas chamam de o caminho do meio, que é a moderação. Alguém já leu alguma coisa relacionada a isso na Bíblia ou não? Você não pode ser extremo nem de um lado nem do outro, tem que ser equilibrado, moderado. Lembrando que Buda viveu quase 500 anos antes de Cristo, tá? Só para situar vocês aí no tempo e na geografia. Geografia na Índia, mais 500 anos antes de Cristo, ok? Em um famoso incidente, depois de ter ficado extremamente fraco devido à fome, é dito que ele aceitou leite e pudim de arroz de uma garota chamada Sujata. Eu acho que se pronuncia Surrata. Tal era a aparência pálida de Siddhartha, que Surrata ou Suyata teria acreditado erroneamente que ele seria um espírito que lhe realizaria um desejo. Seguindo este incidente, Gautama sentou-se sob ou debaixo. Língua portuguesa: sob é debaixo, sobre é